A paz do Senhor Jesus. Que bom ter a sua companhia, poder estar com você novamente. Que o Senhor possa falar com você e comigo através desta mensagem que o Senhor tem colocado e tem ardido dentro do meu coração eu acredito que através do Espírito Santo você será tocado pelo poder dessa palavra. E eu quero ainda te pedir um favor. Se isso não for ferir a tua fé, compartilhe isso com mais alguém. Porque tem pessoas esperando, tem pessoas precisando ouvir esta palavra. E que de bom grado você possa fazer isso. O texto que nós vamos compartilhar hoje, ele se encontra Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E aqui o versículo de número 4. E diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse texto ele é interessante, ele é rico, porque ele fala de um período após ali a descida do Espírito Santo, após o revestimento de poder. Nós vemos ali os discípulos, os apóstolos ali na região ali de Jerusalém, e todos estavam juntos e pregando a palavra. E agora a mensagem que foi dada para eles era que eles ficassem em Jerusalém somente até o período onde que fossem revestidos. Depois eles seriam testemunha na Judéia, Galileia, Samaria, até os confins da terra. Mas isso não estava acontecendo. Eles se prenderam, ficaram todo mundo junto na região de Jerusalém. E aí vem uma perseguição. E ali Tiago é morto. Ou melhor, Estevão é morto. E depois que Estevão é morto, a Bíblia vai nos dizer que agora a perseguição aumenta. E agora, para escapar com vida, cada um tem que partir para um lugar. E aí que começa. Conforme eles iam fugindo, conforme eles iam tentando escapar, eles iam anunciando a palavra. A perseguição gerou ali uma anunciação do Evangelho. Aquilo que, através de uma morte, através de uma dificuldade, gerou-se ali uma possibilidade muito maior, ou seja, o ID começou a ser cumprido. E é sobre isso que eu quero vos falar, sobre o que acontece nos momentos de dificuldades. A Bíblia nos diz no Salmo de número 137, se você puder observar, que ali o reino sul, Judá, está ali no cativeiro de Babilônia, e a Bíblia vai nos dizer que no Salmo de número 137, eles reclamando e dizendo, aqueles que nos levaram cativo, nos pediram para cantar um hino. Então nós nos assentamos e choramos e penduramos a nossa harpa no salgueiro, porque não cantaremos um hino em terra estranha. E eu fico pensando, e você pode me ajudar a pensar, será que Deus não merecia louvor mesmo em lugar que não fosse Israel? Será que Deus não merecia ser louvado em terra estranha? O fato do exílio, o fato do cativeiro fez com que Israel fechasse a sua boca. A dificuldade fez com que Israel parasse de louvar. Era mais fácil pendurar a harpa no salgueiro e dizer, não vou cantar. É triste ouvir isso. Quando a Bíblia também vai nos contar, livro após falando sobre Ezequiel, livros posteriores. Esse Ezequiel, se você ler um pouquinho do contexto, você vai entender que Ezequiel também fazia parte dos cativos da Babilônia. Ezequiel também foi levado. Ezequiel era filho de sacerdote. E talvez, e pelo que se entende da história de Ezequiel, Ezequiel ia começar, estava na idade de iniciar o seu sacerdócio, mas agora Ezequiel é arrancado de Jerusalém e é levado cativo também. E Ezequiel pendura a harpa? Ezequiel para de cantar? Não.
O texto que nós lemos, você vai observar que era na margem dos rios da Babilônia, que foi pedido para que cantasse um hino, mas eles preferiram pendurar as suas harpas. Mas é na mesma margem do rio Quedar, que o Ezequiel vai ter visões de Deus. É na margem do rio Quedar, rio da Babilônia, que Ezequiel vai pendurar a harpa, que Ezequiel vai reclamar, vai chorar. Não, ele vai ter visão de Deus. Situações diferentes. Um assentando e um chorando. E alguém olhando para o alto e diz: eu estou no cativeiro, eu estou em terra estranha, mas o meu Deus, eu não abandono, eu não paro de buscar a Ele, eu não paro de louvar a Ele, eu não paro de ter comunhão com Ele. Oh, aleluia! Nos conta um certo conto judaico que certa vez um mestre, ele tinha 2 discípulos. E ele costumava andar de casa em casa, fazendo suas peregrinações. E certo dia este mestre, juntamente com seus 2 discípulos, eles pegaram e chegaram só até um sítio. E esse sítio era pobre. Tinha até uma boa área, todavia era um sítio pobre. As pessoas não se vestiam muito bem, eram pessoas que nem se valorizava, eles só tinha apenas uma vaquinha. E com essa vaquinha eles faziam tudo, tiravam leite, de vez em quando faziam queijo, vendia, bebia aquele leite. E assim era a vida deles, dia a dia, vivendo daquela vaquinha. A única fonte de renda que eles tinham era a vaquinha. E observava-se que dia a dia as coisas iam se definhando e acabando. E aquele mestre ficou alguns dias ali naquele lugar. Chegando no dia da sua partida, à noite, ele disse para os seus discípulos: olha, nós vamos embora hoje, mas faz o seguinte, pega aquela vaquinha e joga no precipício, e aí nós vamos embora. Eles relutaram com o mestre disse: faz o que eu mandei. Então, eles pegaram, o mestre foi saindo, eles pegaram a vaquinha e jogaram no precipício, com o coração doendo, o coração ardendo, mas fizeram aquilo. Entenda isso. E eles partiram. E um daqueles discípulos ficou com o seu coração ardendo porque não conseguiu entender aquela situação, aquilo que o mestre estava falando. Ele não entendeu a atitude e anos mais tarde, 5 anos mais tarde, ele resolve voltar àquela propriedade porque ficou indignado com aquela situação. Ele ficou pensando: eles devem ter morrido. Ele só tinha aquela vaquinha, como é que eles iam fazer para sobreviver? E 5 anos mais tarde ele vai entrando ele chega naquele ambiente, chega naquela cidade, observa, vai até o sítio. E quando ele chega lá, ele começa a observar: pô, mas espera ainda, tá diferente. Não, mas não, será que acho que alguém deve ter comprado, eles devem ter vendido as terras. Mas ele começa a observar que, nossa, parecia um sítio novo. Mas é a área mesma. Aí ele começa a olhar, ele olha de repente o curral e agora não, e há várias vacas. Certeza que eles se mudaram daqui. De repente ele se achega e pergunta, olha, observa as pessoas e... Poxa, mas parece que são os mesmos. E ele começa a observar que eram as mesmas pessoas. E agora ele fica admirado porque ele observa que eles estão bem vestidos. Ele observa que parece que em 5 anos eles mudaram da água para o vinho, prosperou aquele lugar. E ele fica indignado e a água arde no seu coração. E ele pergunta, ei, me diz uma coisa, passei algum tempo atrás aqui, vocês tinham uma vaquinha, o que aconteceu? Aí o dono do sítio respondeu, pois é, nós vivíamos apenas daquela vaquinha, mas o dia que aquela vaquinha caiu no precipício, nós descobrimos que nós teríamos que fazer outras coisas. E começamos a buscar outras possibilidades e descobrimos que nós poderíamos conseguir fazer muito mais. Foi através da morte da vaquinha que as coisas mudaram na vida daquela família. Eles conseguiram outro âmbito, conseguiram êxito, mas precisou a vaquinha morrer. Você já observou que, igual essa família, muitas vezes a gente fica preso em vaquinhas?
Às vezes fica preso em coisas e se acomoda, vive daquilo, fica naquilo, e os anos vão se passando e nada muda. Num paralelo com o texto que nós lemos, nós vamos entender que Deus precisou gerar algo, para causar algo, para que o chamado, a disseminação do evangelho acontecesse. E você sabia que muitas vezes Deus tem algo muito maior para a sua vida e você está preso nessa vaquinha? E eu quero acreditar que esse período de crise, para muita gente, Deus matou a vaquinha. Tem gente chorando, tem gente se lamentando porque a vaquinha morreu. Tem gente se lamentando porque a crise chegou, a crise instaurou, mas deixa eu te dizer uma coisa, abre os teus olhos, porque talvez tenha sido Deus que matou a vaquinha e está dizendo para você, ei, tem outras possibilidades. Talvez tem coisas maiores que Deus queira te entregar e você ainda não enxergou. Deixa eu te dizer uma coisa, é no momento de crise, é no momento de dificuldade que as maiores oportunidades vão surgir na tua vida. É nos momentos mais difíceis que possibilidades maiores irão surgir. Deixa eu só te lembrar, você lembra de Pedro quando eles estavam no barco e Jesus havia ficado na margem e agora eles começam a navegar, é noite e o vento é contrário e de repente a tempestade começa, parece que vai matá-los no meio do mar e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. E é nessa hora que Pedro se levanta e diz, mestre, se é o Senhor, manda que eu vá. No momento da tempestade, houve a possibilidade de se andar sobre as águas. Oh, glórias! No momento da tempestade, houve possibilidade de se andar sobre as águas. Talvez a vaca foi pro brejo, igual é um provérbio paulista, até alguns mineiros costumam dizer, a vaca foi pro brejo, mas quando a vaca vai pro brejo, ainda há possibilidades maiores. Deus quer te fazer enxergar outras possibilidades. Talvez você está dizendo, tudo acabou, não tem mais jeito, não dá mais. Ei, abre os teus olhos. Foi no momento de dificuldade, quando o rei Uzias morreu, em que Isaías conseguiu, no capítulo de número 6 do seu livro, enxergar Deus no alto e sublime trono. Enxergar que a cadeira não estava vazia. Embora o rei da terra havia morrido, mas lá no céu, o trono estava ocupado e estava cheio. Deus preenchia por completo. Qual a situação que você está vivendo? É você que escolhe. Você pode passar o restante da sua vida como Israel no cativeiro babilônico, simplesmente chorando, assentado, ou se você pode se posicionar como Ezequiel, ou até mesmo como Daniel. Daniel era ao mesmo tempo, é o mesmo cativeiro, mas resolve fazer algo diferente. Foi na fornalha em que Sadraque, Mesaque, Abednego, os três, no mesmo período do cativeiro, tiveram uma experiência sobrenatural que marcou a vida deles. No momento da dificuldade, gerou uma possibilidade da exaltação do nome do Senhor naquele lugar. E o melhor ainda, foram postos em exaltação. Por quê? Porque deram lugar para o nome do Senhor. Ainda para nós terminarmos, Naamã, capítulo 5 do primeiro livro de Reis, depois de estar leproso, o que a Bíblia vai nos dizer? Que uma menina que estava como escrava na casa, a menina se levanta e diz, ei, lá em Israel tem profeta. E por que aquela menina teria que falar? A menina foi levada escrava, a menina tinha
todas as razões humanas para não falar do Deus de Israel. Para não falar nada acerca do que havia em Jerusalém, em Israel. Ela poderia ser uma pessoa simplesmente triste, deprimida, chorando, se lamentando, mas mesmo na dificuldade, ela se levanta e diz: se o meu Senhor for lá em Israel, lá o Deus de Israel pode te curar. E eu fico pensando, só imaginando, é coisa de pregador. Eliseu, quando ele vai até Eliseu, Eliseu não quis os presentes. E eu fico pensando, quando Naamã voltou, imagina comigo, quando Naamã volta. Antes era chamada de escrava, mas talvez para ela ia dizer: ei, missionária, obrigado. Você imaginou para quem? Eu quero pensar alto, para quem será que ficou os presentes? Aleluia. Você sabe qual a posição que ela ocupou depois? Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, ela simplesmente ousou aproveitar a oportunidade que Deus estava dando. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas eu quero te dizer que a crise, a dificuldade, o momento difícil, o momento de perca, é uma possibilidade para algo maior, melhor acontecer na tua vida. Que o Senhor continue falando no seu coração, que Ele possa abrir os teus olhos para que você enxergue que Deus quer te fazer enxergar mais longe. Deus quer te levar para lugares mais altos. Então não pare no meio da crise. Não fique se lamentando, chorando no meio da dificuldade. Enxerga as possibilidades que Deus está abrindo, porque elas te farão chegar mais longe. Soberano e Altíssimo Deus, Papai querido, continua através do Teu Espírito Santo falando a esses corações que estão ouvindo esta palavra. Papai querido, que ele venha encontrar força, que os olhos espirituais possam ser abertos e ele possa enxergar uma possibilidade nova dentro daquilo que o Senhor está promovendo na vida dele. Assim eu oro e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com essa palavra. Deus te abençoe.